Recordar é viver. Mas quando a gente não consegue gravar muita coisa na cabeça, a internet nos relembra. E as coisas estranhas que andam acontecendo, baseadas em narrativas, primeiro acontecem as narrativas, depois as ações políticas, a gente acaba ficando meio perdido nesse cenário, patira um pouquinho e volta e se questiona por que está acontecendo tudo isso. E a internet trouxe uma entrevista do Barroso de 2013 em que ele admite a influência do PT e de Karl Marx na sua formação intelectual. Indicado ao Supremo Tribunal Federal, admite influência do PT e de Marx na sua formação. Em depoimento dado em 2005, Luiz Roberto Barroso conta que contribuiu para a construção do partido. Em entrevista mais recente, disse que mensalão não vem de ontem e nem Lula e nem FHC tentaram mudar o modo como se faz política no Brasil. Então ele admite e continua agindo e defendendo as ações e pensamentos esquerdistas. Indicado nessa quinta-feira, gente, isso é de 2013, tá? Pela presidente Dilma Rousseff para o Supremo Tribunal, o advogado constitucionalista Luiz Roberto Barroso admite a influência do PT em sua formação intelectual. Em relato publicado em 2005, em comemoração aos 70 anos do curso de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele disse ter participado da mobilização dentro da faculdade para ajudar a criar o partido. Ou seja, o Barroso tem responsabilidade por esse monstro que é o PT, que levou o Brasil para uma crise econômica, política, ética e moral. Barroso disse o seguinte: e também a criação do PT. Em 80 nós fizemos a maior mobilização da faculdade. E aí com adesão geral, afirmou ele. No depoimento que o Congresso em Foco reproduz na íntegra, ele lembra ter começado a militar no movimento estudantil 2 anos antes de entrar para a faculdade de Direito, motivado por uma luz amarela acesa durante a que ele chama de ditadura militar, eu chamo de regime militar. Teve seu despertar para a política com a morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Ele admite também ter sido influenciado pela leitura de Karl Marx e de Lenin, autores que descobriu durante a faculdade. Barroso conta que, com o fechamento do Congresso pelo então presidente Ernesto Geisel, em 1977, sua geração foi formada por uma onda de ceticismo. Daí, relata, surgiu a percepção de que era preciso fazer alguma coisa para mudar a realidade da época. As entidades estudantis eram ilegais e era muito difícil fazer eleições para os centros acadêmicos. Ele observa que a militância era toda da esquerda, porque a direita, os conservadores e os liberais, estes, nem tanto, estavam no poder. No depoimento, Luiz Barroso lembra que, com a lei da anistia, 3 forças políticas disputavam a hegemonia do movimento estudantil. 2 delas lideradas por políticos que então haviam voltado do exílio, Luiz Carlos Prestes e Leonel Brizola, e a terceira gravitando em torno do PT. Aí, em 1979 ou 80, começa a se formar o PT, e aí é um racha complicado no movimento, disse, acrescentando que a união de Prestes com Brizola causaria depois uma certa desorientação entre os militantes. Esta é a maior prova que o Supremo Tribunal Federal nada mais, nada menos é que um escritório, um comitê político do PT. Lá dentro tem ministros que na verdade são advogados petistas que estão juntos por uma única causa: colocar o socialismo no Brasil. Digam aí para mim o que vocês acharam dessa relembrança da internet.